Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam multiplicadas em nossas vidas. Amém? Amém. Bendizemos a Deus pela oportunidade que temos de rendermos graças ao Senhor, nos alegrarmos pela bondade do Senhor derramada sobre nós e pelo seu cuidado e a sua condução. Nós não poderíamos agradecer a Deus senão de maneira cultica, louvando a Ele, bendizendo a Ele, sendo edificados pela sua palavra e dedicando a Ele daquilo que Ele mesmo traz até nós, prover as nossas vidas. Nós nos encontramos nessa noite com este único propósito, esse único intuito, que você que aqui adentrou esteja firmado nesse propósito, ligado exatamente nesse entendimento e nesse objetivo de cultuarmos e bendizermos ao Senhor nosso Deus. Sendo assim, vamos iniciar esse serviço de adoração, orando ao Senhor. Feche seus olhos, baixe sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Santíssimo Deus, exaltado seja o teu nome pelos séculos dos séculos, pois só o Senhor é Deus, não existe outro Deus além ou semelhante a ti, Senhor. As tuas obras são maravilhosas. O teu agir e a tua providência, Senhor, nos surpreende. E cada vez, Pai, que olhamos para a tua palavra e lemos dela, cada porção, Senhor, nos ensina e nos elucida da tua grandeza e da tua majestade, da tua complexidade também, da qual nós não podemos compreender, mas apenas conhecer do Senhor, do seu caráter, dos teus atributos, Senhor. E todas essas coisas são motivos mais do que suficientes para exaltarmos e bendizermos o teu nome, adorarmos ao Senhor. Fomos criados para a glória do teu nome, para nos alegrarmos em ti. E aqui, Senhor, desejamos prestar este serviço de adoração, de maneira que o Senhor seja adorado, de que nós sejamos edificados e de que tudo isso seja feito, Senhor, da maneira que te agrade, Senhor. Que o Senhor assim se agrade em sua bondosa vontade, em receber daquilo que temos para oferecer nesta noite, Pai. Reconhecemos a nossa pequenez e a nossa dependência do Senhor. E diante de ti aqui, Pai, prostrados aos teus pés, exaltamos ao Senhor e rogamos que tu assim nos conduza pela mediação de Cristo Jesus, nos méritos dele unicamente e no poder do teu Santo Espírito, para que tudo seja feito, Senhor, com o justo propósito de exaltar ao Senhor. Somos gratos pela tua maravilhosa graça derramada sobre nós. É assim que nós choramos e pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé e vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 116. Salmo 116, nós leremos versículos 1 e 2. Salmo 116, versículos 1 e 2, vamos ler juntos estes dois versículos. Leiamos. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Amém. Ainda de pé, abramos os nossos hinários no hino de número 26. E juntos cantemos e exaltemos ao Senhor nosso Deus. Louvor ao Deus grandioso. Hino 26. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas no
grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Meus irmãos, ainda no Salmo de número 116, agora os versos 3 e 4, nós lemos o seguinte: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Amém. Vamos nesse momento mais uma vez fechar os olhos, curvar a cabeça, apresentar ao Senhor a nossa vida, suplicando a Ele perdão pelos nossos pecados. Então confesse a Ele, rogue que a graça e a misericórdia dEle lhe assistam neste momento também, trazendo a certeza do perdão em Cristo Jesus. Senhor Deus maravilhoso, Santo, 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 Deus único, vivo e verdadeiro, Senhor sobre tudo e todos, Deus onisciente, onipresente, Deus que sonda
a nossa mente, o nosso coração. Deus que conhece todas as nossas palavras sem que estas tenham chegado à nossa boca. Deus que retribui-nos conforme as nossas obras. Ao Senhor nos dirigimos, ó Deus, em Cristo Jesus, reconhecendo a grandeza do Senhor, a perfeição do teu ser, a tua santidade, pureza, e ao mesmo tempo, ó Deus, a nossa pecaminosidade. Tristemente, ó Deus, pecamos contra o Senhor, pensando, sentindo, desejando, falando, deixando de falar, fazendo ou deixando de fazer aquilo que a tua palavra tão claramente nos ordena. Pecamos até, ó Deus, sem ao menos perceber. E nós pedimos ao Senhor que nos perdoe. É o Senhor que, por tua bondade, nos conduz ao arrependimento. E aqui estamos nós. E é o Senhor que, quem por tua bondade também nos perdoa. Por isso clamamos, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos em Cristo Jesus. Os méritos do glorioso Senhor Cristo Jesus, o nosso Senhor, que conta em nosso benefício, se dê mais uma vez agora nesta oportunidade. E que assim, ó Deus, nós tenhamos a nossa consciência limpa, purificada, o nosso coração em paz, não pelo que tenhamos feito para isto recebermos, não, mas pelo que Cristo fez. Deste modo, ó Deus, nós somos gratos ao Senhor pelo perdão que temos. E finalmente pedimos que o Senhor nos ajude a termos uma vida santa, que glorifique o teu nome, de modo que as coisas de outrora já não mais se verifiquem em nossa vida, pelo contrário, um proceder que glorifique o teu nome. Assim oramos, ó Deus, com gratidão em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, ainda no Salmo 116, agora de 6 a 11, a palavra do nosso Deus diz o seguinte: o Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado, Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, e ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós vamos louvar nosso Deus. Vamos ficar de pé e louvar nosso Deus, Rei das nações e vencedores por Cristo, e motivo sem fim para cantar. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos.
quem não glorificará o teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Se há motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvores, aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Se há motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvores, aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia, tudo que eu fizer, quero estar atento ao teu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar, sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade viva, nossa salvação. Se há motivos sem fim pra cantar e bem dizer com louvores, aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo
bem seguro nele posso confiar, sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade vida, nossa salvação, sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós, palavra viva, verdade vida, nossa salvação. Amém. A igreja pode sentar-se. Meus irmãos, agora é um momento de dedicação, um momento em que você pode chegar até o gasofilácio, depositar os seus dízimos e ofertas. A instrução da palavra do Senhor para nós, continuamos em Salmo 116, agora de 12 a 19, que diz o seguinte: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Vamos louvar nosso Deus com o hino 32, Deus fiel. Após, nós vamos orar com nosso irmão, seminarista Zé. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela brilhando no céu. Tudo criaste na terra
Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás que segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Ó Senhor Deus bendito, Deus dos céus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus eterno, Deus vivo e verdadeiro, Deus santo, nós, ó Pai, como teus filhos, como teu povo, rebanho do teu pastoreio, nós, as nossas famílias, os nossos filhos, nos achegamos diante da tua presença, a fim, ó Pai, de te prestarmos culto, de rendermos ações de graças ao teu nome, porque o Senhor é, pelas maravilhas, ó Pai, que o Senhor Deus tem feito na vida do teu povo. Nós, ó Pai, reconhecemos a tua majestade, reconhecemos o teu governo sobre nós, a tua providência, ó Pai. Nós reconhecemos isso inicialmente, porque o Senhor Deus providenciou ao teu povo a nossa maior necessidade, a saber, Cristo Jesus. Nós também sabemos que o Senhor Deus, como um Pai amoroso, um Pai bondoso, que tem cuidado, ó Pai, dos teus filhos, tem dispensado a nós todo o nosso sustento. Tudo isso é fruto da tua providência sobre nós, o trabalho, o alimento, a saúde, a disposição e o vigor. Nós, ó Pai, reconhecemos que tudo vem do Senhor. Nós assim atendemos ao teu chamado, cumprimos a uma ordenança tua e assim depositamos diante da tua presença, ó Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas, com os corações extremamente gratos pelo que o Senhor Deus tem feito para conosco, reconhecendo, ó Pai, que tudo que temos, que tudo que somos vem de Ti, e nas Tuas próprias mãos nós assim o entregamos. Que assim, Senhor Deus, receba a nossa gratidão, a nossa ação de graças, os nossos louvores, um aroma suave diante da Tua presença no alto dos céus. Que o Senhor Deus também continue a conduzir o Teu povo em fidelidade, em dedicação e zelo para contigo, os Teus mandamentos, para com a Tua casa. Assim o Senhor Deus também continue, ó Pai, a conduzir aqueles que são responsáveis diante da Tua presença de administrar estes bens que aqui foram depositados, dando a eles, ó Pai, sabedoria, discernimento, temor e tremor do Senhor na aplicação destes recursos, para que assim, ó Pai, o Teu nome seja sempre glorificado na vida da Tua igreja, que o Teu Evangelho seja propagado por toda a face da terra, que a Tua igreja seja também edificada por honra e glória do Teu santo e excelso nome. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo isso, como também nós rogamos da parte do Senhor, nesta hora, ó Pai, tendo lido a Tua palavra, tendo alcançado o perdão dos pecados em Cristo Jesus, tendo louvado, ó Pai, o Teu nome a uma só voz, tendo depositado diante do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, pois agora, humildemente, nós rogamos que o Senhor Deus fale conosco por intermédio da pregação da palavra. Que o
Santo Espírito, ó Pai, o mesmo Espírito que inspirou as Sagradas Escrituras, também iluminou a mente do teu servo, para que expô-lo, ó Pai, que o Senhor Deus continue a conduzi-lo em fidelidade. Também ilumine as nossas mentes e corações, dá-nos corações dispostos a ouvir, para que assim também pratiquemos, ó Pai, a tua palavra e sejamos fiéis e encontrados fiéis diante da tua presença. Assim, ajuda-nos e tenha misericórdia de nós. Nós te oramos e te agradecemos. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. E dei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Mas agora, meus irmãos, chegamos ao momento em que nós ouviremos da resposta do Senhor a tudo aquilo que fizemos até agora. E o mensageiro dessa noite, o reverendo Francisco, pastor lá da igreja presbiteriana de Demerval Lobão, um amigo nosso, servo fiel ao Senhor, e que será um instrumento da parte de Deus a nós nessa noite. O Senhor sentiu, irmão. Vamos. Graça e paz, irmãos, da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, seu Filho bendito. Amém. Amém. Quero primeiramente agradecer ao Conselho da Igreja Presbiteriana da Pissarreira pelo convite que nos foi feito para estar no dia de hoje, nos alegrando juntamente com os irmãos, ocasião tão propícia em que esta congregação celebra mais um ano de existência, um ano de caminhada. 32 anos realmente é uma longa jornada. Certamente muitas foram as lutas, os desafios até aqui alcançados, as lutas que foram travadas, mas o Senhor, pela sua misericórdia e bondade, conduziu os irmãos até aqui. E o nosso desejo é que Ele continue a cada dia na caminhada dos irmãos, os dias que se seguem, conduzi-los sob a sua proteção e que Ele dê o crescimento necessário para esta obra. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com os queridos no dia de hoje o texto da palavra do Senhor que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Os versículos 24 a 27. Lerei apenas esses versos. No entanto, farei alusão ao capítulo, em virtude do seu contexto, para que possamos compreender a mensagem do Senhor através do apóstolo Paulo para as nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 9, os versículos 24 ao versículo de número 27. E assim diz a santa e inerrante palavra do Senhor. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém.
Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bondoso Deus, a Tua palavra está diante dos nossos olhos. Sabedores da nossa pequenez, sabedores da nossa fragilidade, nossa deficiência, ó Deus, em algumas áreas as quais o Senhor conhece perfeitamente. Sabe, ó Deus, que quem é verdadeiramente capaz, quem é realmente habilitado, ó Deus, para tamanha responsabilidade a qual temos de transmitir, ó Deus, com fidelidade a Tua verdade. Compartilhar, ó Deus, as grandezas do Senhor, os feitos do Senhor, através, ó Deus, da Tua igreja, quanto igreja militante. Ó Deus, dá-nos a graça de expormos com fidelidade a Tua palavra, ajuda-nos a explicar a Tua palavra, e que a mesma, ó Deus, venha também ser aplicada aos nossos corações, às nossas mentes, que haja, ó Deus, um mover do Teu Espírito em nossas vidas, no sentido de nos fazer praticantes de tudo aquilo que viermos a aprender. E assim rogamos estas bênçãos no nome santo, bendito e eterno de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. Meus irmãos, vivemos em um mundo que valoriza os resultados rápidos. Mundo totalmente apressado, totalmente acelerado. E não apenas esse mundo, ele tem valorizado os resultados rápidos, mas também é um mundo que tem valorizado o conforto e, sobretudo, a facilidade. Muitos querem vencer, muitos querem serem bem-sucedidos na vida, porém poucos estão dispostos a pagar o preço para obter a vitória, para obter o sucesso. No entanto, meus queridos, quando olhamos para a vida cristã, percebemos que ela não é uma caminhada sem esforço. Ela não é uma jornada sem que exija de nós muito desprendimento. É uma jornada que exige foco. É uma jornada que exige renúncia. É uma jornada que exige perseverança. Ao escrever esta epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele usa uma linguagem muito conhecida pelos coríntios, os seus ouvintes do momento. Ele usa a linguagem dos esportes, para que aqueles irmãos percebessem e entendessem o que significa realmente o cristianismo, o que significa realmente a vida cristã. O que seria então esses desafios que os irmãos haveriam de encontrar, as lutas que eles haveriam de travar e quais os mecanismos que eles precisariam utilizar para serem bem-sucedidos nessa sua caminhada, nessa sua jornada. O apóstolo Paulo ele compara a vida cristã a uma corrida e ao mesmo tempo ele a compara a uma luta. Ele usa duas figuras de linguagem, mostrando que não basta apenas participar de uma atividade, não basta apenas participar de uma corrida, mas é preciso correr para vencer. É preciso que esta corrida seja enfrentada, seja abraçada com propósitos definidos. Propósitos esses que jamais podem serem mudados, alvos que precisam serem alcançados e que precisam realmente da parte de cada um desses cristãos um desempenho,
durante a sua trajetória. Esse texto, meus irmãos, ele nos confronta com uma pergunta: como nós nos comportamos diante da nossa caminhada com Deus? Como nós nos comportamos diante da nossa caminhada com Deus? Como nós temos agido? Como nós temos então nos comportado em meio a esta caminhada, em meio a esta jornada, em meio a esta corrida, ou até mesmo em meio a esta luta que nós temos enfrentado? Será que nós temos feito uso da disciplina a qual é necessária para percorrermos de forma fiel, de forma equilibrada, esta corrida a qual nós somos convidados a abraçar? Será que temos feito uso de verdadeiramente os recursos os quais Deus disponibilizam diante de nós? Ou simplesmente nós temos agido e temos percorrido esta jornada de uma forma displicente, de uma maneira totalmente desatenta quanto ao que a palavra de Deus nos recomenda fazer? O apóstolo Paulo, ele compara a vida cristã não apenas a uma corrida simples, de pouca distância, que exige velocidade, mas o apóstolo Paulo, ele nos convida para uma corrida a qual é longa. O percurso é longo, e nessa corrida não é necessário, em primeiro momento, velocidade. Sobretudo é necessário perseverança, é necessário esforço, é necessário paciência, é necessário que realmente estejamos comprometidos com esta corrida a qual nós abraçamos. Ele também não a compara apenas a qualquer luta, mas é uma luta que requer de nós esforço, uma luta que requer de nós muito suor derramado. É uma luta que requer de nós, muitas vezes, até perdas durante essa maratona, durante essa trajetória. O apóstolo Paulo, meus irmãos, então, ele destaca que a disciplina, ela é necessária. O foco e o propósito para alcançar o prêmio é necessário. E o apóstolo Paulo, ele usa a imagem dessa corrida para nos informar o que ele de fato precisa orientar aqueles irmãos na cidade de Corinto. Antes de adentrarmos com mais profundidade ao texto, é necessário, irmãos, que nós compreendamos o que era a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade que, pelo seu movimento, pela atuação de muitas pessoas ali, um lugar em que muitas pessoas se movimentavam à sua volta. Corinto, a igreja de Corinto, melhor dizendo, ela foi fundada nessa cidade pelo apóstolo Paulo, e ela enfrentou diversos problemas. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para tratar a respeito desses problemas, em várias áreas. Era uma igreja que havia diversas deficiências, e as deficiências às quais o apóstolo Paulo lida é exatamente no que diz respeito à sua caminhada, no que diz respeito à luta que ela precisava abraçar. Eram os cristãos que estavam muitas vezes fora do foco, fora da direção a qual o Senhor os havia chamado para prosseguir. Então a igreja de Corinto, ela enfrentava essas dificuldades. Nós encontramos dificuldades ali com respeito ao casamento, nós encontramos dificuldades ali com respeito à imoralidade, com respeito também às questões alimentícias, às questões de comidas, alguns costumes que ali estavam presentes, e tudo isso afetou aqueles irmãos. Eles foram convertidos, adentraram a igreja, no entanto, eles trouxeram consigo todos esses costumes, todas essas práticas. E aí, irmãos, por que não dizer que nos dias de hoje também nós encontramos algo semelhante ao que é encontrado na igreja de Corinto?
Muitas pessoas adentram a igreja, no entanto, elas trazem do mundo toda a sua bagagem e eles querem permanecer com essa sua bagagem. Eles querem permanecer com os seus usos, com os seus costumes, eles querem permanecer com as suas práticas e querem serem aceitos. Assim era a igreja de Corinto. Por essa razão, o apóstolo Paulo desafia essa igreja. E o apóstolo Paulo, ele faz isso usando ele próprio como exemplo. Quando ele abre mão de diversas coisas diante daqueles irmãos. O direito de receber como um apóstolo, no sentido de ser assistido pela igreja, ele abre mão de tudo isso. E muitos outros direitos que o apóstolo Paulo possuía, ele abre mão de tudo isso para mostrar aos irmãos o que é o cristianismo, para mostrar aos irmãos o que é a caminhada, o que é essa corrida que ele aqui traz como uma figura de linguagem, o que é essa luta que ele apresenta diante dos irmãos. Então Paulo usa a imagem de uma corrida e ele diz que muitos correm, mas um só leva o prêmio. Muitos se apresentam para essa corrida, mas a premiação não é para todos. Um só levará o prêmio. A ideia aqui, meus irmãos, não é de competição entre os cristãos. O apóstolo Paulo não está dizendo que eles devem competir entre si, mas a ideia aqui é de intensidade e dedicação. Ele quer que esses irmãos eles abracem a causa do Evangelho, eles de fato entendam que agora eles foram chamados para um propósito diante de Deus. E o propósito para o qual o Senhor os chamou é para que eles de fato estejam colaborando com o reino de Deus. É que eles estejam abrindo mão de certas coisas, de certos costumes, de certos usos, para que eles possam abraçar uma única causa, a causa do Evangelho. Então a vida cristã, ela não é vivida de qualquer jeito. É isso que o apóstolo Paulo quer ensinar esses irmãos. Ela exige empenho, esforço. Irmãos, nós temos experimentado nesses últimos dias um grupo de pessoas que quer levar a vida cristã de qualquer jeito, de qualquer maneira. As pessoas, elas não estão comprometidas com o Evangelho, elas não estão comprometidas com Cristo. Elas querem simplesmente fazer números, no entanto, elas não querem serem qualidades para esses números, no sentido de estarem empenhados, estarem realmente comprometidos com a causa do Evangelho. E o apóstolo Paulo, então, ele mostra nessa figura de linguagem que os atletas, eles precisam de disciplina para ganhar uma coroa perecível, como nos jogos gregos. Mas o cristão, ele busca algo eterno, algo que não é perecível. Ele luta com um objetivo, com um alvo muito maior do que aquele alvo que estava sendo alvejado e muito desejado por aqueles irmãos. O autocontrole não é opcional, é essencial para quem pretende agradar a Deus. Se pretendemos agradar a Deus, o autocontrole, ele é essencial. Paulo afirma que não corre sem direção, nem luta como quem desfere golpes no ar. O cristão precisa de fato, ter clareza de propósito. Ele precisa viver para glorificar a Deus. Ele precisa se empenhar para que o Senhor, o qual o chamou, esteja sendo glorificado através dos seus feitos. Precisamos aprender que a vida cristã nos permite vitórias. E é verdade, hoje aqui estamos celebrando 32 anos. Certamente muitas foram as lutas, mas também as vitórias elas vieram. E essas vitórias elas serviram para incentivar os irmãos a continuarem, animar os irmãos durante essa caminhada. Porque se a caminhada fosse apenas lutas, sem nenhum tipo de vitória, sem nenhum tipo de refrigério, nós não suportaríamos. Mas Deus, pela sua graça, pela sua bondade, Ele nos permite lutas, mas Ele nos concede vitórias. Então, precisamos de fato aprender que a vida cristã, ela nos permite vitória. Mas ela não acontece por acaso.
é uma decisão, é um esforço, é uma dependência de Deus, a qual precisamos manter para obtermos essas vitórias. A cidade de Corinto, irmãos, como falei, era uma das cidades mais importantes do mundo antigo, na área dos esportes. Por isso que o apóstolo Paulo ele usa essa figura. Afora os Jogos Olímpicos de Atenas, bem conhecidos, os Jogos Estímicos eram os mais importantes da sua época. Jogos esses que exigiam dos competidores muita disciplina, muito comprometimento, exigia deles verdadeiramente um desejo de avançar e serem vitoriosos. E aí Paulo usa agora a figura do atleta. Paulo se compara a um corredor e ao mesmo tempo a um lutador. E ele apresenta as características do corredor e também do lutador. Ambos têm algo em comum. O esforço precisa estar presente, a disciplina precisa estar presente, a determinação precisa estar presente. Então Paulo afirma que o alvo do atleta é vencer. Ele tem um alvo, ele tem um momento no qual ele se coloca diante de Deus e ele avança em direção a este alvo. O apóstolo Paulo ensina algumas lições práticas com respeito a esse atleta. Ele diz que a vida cristã é um campo de batalha. O apóstolo Paulo vai nos mostrar que a vida cristã é comparada a um campo de batalha. E não apenas a um ambiente tranquilo, no qual estamos aí na nossa melhor comodidade. Não é isso. A vida cristã, ela realmente é repleta de desafios, de conflitos, de lutas. É uma batalha na qual nós não podemos baixar a guarda. O apóstolo Pedro vai dizer que o diabo ele anda em derredor como um leão que ruge procurando nos devorar, mostrando que verdadeiramente a vida cristã ela é cheia de desafios. A vida cristã é uma luta acirrada, e além de ser uma luta acirrada, ela é uma luta sem trégua. Você entra nessa luta como um boxeador, como alguém que vai travar uma batalha de vida ou morte. Então precisa verdadeiramente de cada um de nós comprometimento, precisa de cada um de nós disciplina, precisa de cada um de nós determinação. Quantas vezes, irmãos, nós encontramos irmãos nossos cabisbaixos, irmãos nossos desanimados, irmãos nossos que estão praticamente deixando a corrida, abandonando a luta. E muitas vezes, quando observamos esses irmãos, nós percebemos que boa parte deles é porque eles ainda não entenderam o que é o cristianismo. Eles não entenderam para que eles foram chamados. Qual foi o propósito do seu chamado? Qual foi o propósito pelos quais eles foram arregimentados pelo Senhor? O apóstolo Paulo diz que esmurra o corpo e reduz a escravidão para não ser reprovado depois de pregar a outros, depois de anunciar o evangelho a outros. Isso fala de controle dos desejos, dos hábitos que muitas vezes estão diante de nós. A palavra luta usada pelo apóstolo Paulo aqui no grego traz a ideia de agonia. Trata-se de uma luta agônica. Um atleta mal treinado, ele não pode ganhar a corrida, nem sequer vencer uma luta. A vitória, meus irmãos, na luta exige disciplina. E a vida cristã não é diferente. A vida cristã ela requer de nós disciplina. Ela requer de nós compromisso. Um atleta, por exemplo, ele abdica de coisas boas por causa de coisas melhores. De que maneira?
maneira esse atleta ele abdica de coisas boas em busca de coisas melhores? Um atleta, ele tem de cuidar da sua dieta, para que ele se prepare, para que ele não seja desqualificado, para que ele não seja prejudicado durante a sua competição. Quando alguém chega para um atleta com alimentos que são tentadores, a sua disciplina, a sua dieta, por amor ao propósito de vencer, ele se dispõe a abrir mão desses alimentos, porque ele tem um propósito maior. Ele tem algo muito mais elevado do que simplesmente abraçar aquilo que está sendo posto diante dos seus olhos. Um atleta indisciplinado, ele é desqualificado e se torna inato para a luta. Um atleta também, ele precisa correr de acordo com as normas, não é de qualquer jeito. A igreja, irmãos, ela tem normas, ela possui limites para cada cristão. O cristão que é informado, que é orientado, quando ele adentra a igreja, é dito a ele qual é o seu papel, qual é os seus direitos e quais são os seus deveres. Então é exatamente essas normas que ele precisa se atentar para que ele não venha a ser desqualificado. Ele precisa correr de acordo com essas normas, ele precisa percorrer a caminhada cristã de acordo com essas orientações. Não adianta vencer, é preciso fazê-lo de acordo com os princípios estabelecidos pelo Senhor que nos convoca para essa jornada. Portanto, Deus requer do atleta não apenas desempenho, Ele quer também desse atleta fidelidade. A área difícil, irmãos, de se lidar é com a fidelidade. Ser fiel ao Senhor são as exortações que sempre se ouvem. Em Apocalipse, por exemplo, o apóstolo João vai dizer aos seus ouvintes que eles devem ser fiel até a morte, porque só assim eles haverão de receber a coroa da vida. Então, fidelidade é o que o Senhor requer de nós. Fidelidade. Só o atleta que corre, só o lutador que entra em uma batalha e faz isso segundo as normas, ele pode ter uma vitória legítima e então ser coroado, subir ao pódio e receber a premiação. O atleta precisa se concentrar na sua meta. Um corredor, ele não fica olhando para trás ou para os lados, atraído pela torcida que está nas arquibancadas. O atleta, ele mira o alvo e corre em direção a esse alvo. O autor aos Hebreus diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos um alvo a percorrer. O alvo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o prêmio da soberana vocação a qual Ele nos convoca para estar com Ele. Então nós precisamos olhar firmemente para o Senhor. Nós não podemos mudar o foco, nós não podemos mudar a nossa direção. O atleta não mira o alvo e corre na direção errada, mas ele mira o alvo e ele corre em direção a este alvo que ele estabeleceu. Ele não pode depender do aplauso do público, nem se intimidar com as vaias. Irmãos, quantas pessoas hoje têm dificuldade em lidar com as críticas? Pessoas que só querem serem elogiadas. Se fizerem algo e ninguém pelo menos disser obrigado, se não alguém pelo menos chegar para ele, olha rapaz, parabéns pelo trabalho que você realizou, essas pessoas se aborrecem. Essas pessoas ficam tristes. Então nós não podemos, de fato, de maneira nenhuma, nos intimidar. Não podemos fazer da nossa caminhada com que ela dependa de aplausos.
e muito menos nos intimidar com as vaias, com as críticas que recebemos. Quantas vezes saímos na rua e as pessoas nos criticam? Quando sabem que nós somos crentes, às vezes até elas vaiam, até elas zombam, elas riem. Porque cristianismo para essas pessoas é algo ultrapassado. Então muitas vezes nós estamos diante de situações assim. Então o atleta ele precisa se fixar no alvo e avançar com determinação. Nada pode tirar o teu foco. Nada pode tirar a tua disposição de alcançar o alvo, de receber a coroa a qual o Senhor, reto juiz, diz o apóstolo Paulo, nos dará naquele dia. Uma coroa incorruptível. Então Paulo ensina que nós estamos numa pista de corrida e não podemos nos distrair. Não é sem razão que encontramos exemplos nas Escrituras, quando o próprio Senhor Jesus, ao se deparar com pessoas que queriam segui-lo, ele apresenta o reino de Deus, ele apresenta o que é o cristianismo. E essas pessoas muitas vezes, elas não estavam conscientes do que era o reino de Deus. E Jesus diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. E muitos são os exemplos que nós temos e encontramos nas Escrituras. Portanto, para percorrermos em direção ao alvo, é necessário sim que nós estejamos comprometidos. Qual é então, irmãos, a nossa meta? A nossa meta é glorificar a Deus através das pessoas que ouvem o Evangelho. Esse é o propósito, essa é a meta, é glorificar a Deus através das pessoas que ouvem o Evangelho. Mas qual a nossa disposição para anunciar este Evangelho? Qual a nossa disposição para compartilhar as grandezas de Deus com as pessoas que ainda se encontram nas trevas? As pessoas que ainda se encontram na escuridão do pecado? Nós recebemos uma missão da parte do Senhor: pregar o Evangelho a toda criatura. Então Paulo, ele logo declara: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. É o que diz o verso 23 do capítulo 9, aqui mesmo de 1 Coríntios. Paulo diz que ele abre mão dos seus direitos quando se trata de promover o Evangelho. Que dificuldade hoje, irmãos, nós encontramos as pessoas abrirem mãos de coisas tão simples em suas vidas em prol do Evangelho. Quão difícil é arregimentar pessoas para trabalhar na obra do Senhor, para atuar na pregação do Evangelho. Que dificuldade nós temos. As pessoas não querem abrir mãos, as pessoas não querem de maneira nenhuma serem contrariadas, elas querem apenas serem elogiadas, elas querem apenas serem aplaudidas. Só podemos pregar a outros se dominarmos a nós mesmos. Paulo afirma no verso 27: esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Paulo trata o seu corpo com severidade para não ser desqualificado. Paulo sabe o que é a missão a qual ele foi entregue. Paulo não está falando aqui de perder a salvação, mas de perder o prêmio. Está falando da possibilidade de se chegar ao final da corrida e não agradar ao Senhor. É uma tragédia. Chegar ao final de uma corrida e não ter agradado ao seu Senhor, aquele que o arregimentou para essa corrida, para a caminhada cristã. Agora, se um atleta ele treina e corre a exaustão para receber uma medalha perecível, quanto mais nós deveríamos exercitar a disciplina para recebermos a coroa incorruptível, a coroa de glória.
a qual o Senhor tem reservada para os fiéis. Para alcançarmos o alvo de glorificar a Deus, evangelizando as pessoas, vale a pena todo esforço, vale a pena mantermos uma disciplina tal diante do nosso Deus. Precisamos sacrificar ganhos imediatos por recompensas eternas, prazeres imediatos por alegrias eternas. Tratando esses dias, o Catecismo Maior, estamos trabalhando na pergunta de número 82 e vai tratar a respeito do que é os cristãos, de como eles desfrutam da glória na vida presente. E aí os doutores de Westminster, eles fazem uma comparação entre os que estão na igreja invisível agora e os que estão na igreja invisível no céu. E aí ele vai então fazer essa comparação. E a única diferença daqueles que lá estão com o Senhor, que eles não estão completamente realizados, é porque eles estão sem os seus corpos. E nós ainda não estamos inteiramente realizados, porque ainda estamos nesse corpo corrompido pelo pecado, que tira de nós o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria de servir ao Senhor, de forma em que o Senhor seja glorificado perfeitamente através das nossas vidas. Então, para alcançarmos o alvo de glorificar a Deus, é preciso termos uma meta definida. É necessário termos um propósito estabelecido. Precisamos, de fato, sacrificar muitas coisas em nossa vida. Dificuldade terrível é, às vezes, para algumas pessoas, sacrificar um dia de lazer para estar na casa do Senhor. Um momento de alegria com a família para estar na casa do Senhor. Isso é difícil para algumas pessoas. Finalmente o apóstolo Paulo ele afirma: meus irmãos, eu estou abrindo mão dos meus direitos por amor ao Evangelho. Eu não quero ser desqualificado. Como é triste ver tantas pessoas desqualificadas nessa corrida que é a vida cristã. Quantas pessoas desqualificadas? Porque elas não entenderam ainda o que é a liberdade cristã. Qual foi a liberdade que o Senhor Jesus Cristo lhes concedeu? Liberdade cristã se manifesta quando você tem direitos legítimos, mas por amor aos outros abre mão desses direitos. Isso é liberdade cristã. Isso é, de fato, um entendimento correto acerca do que é cristianismo. Essas coisas elas podem ser boas, mas elas interferem no seu alvo maior. Assim, essas coisas elas se tornam um impedimento para o cumprimento do seu propósito. Então ele abre mão de um direito, de uma coisa boa em si mesma, por algo melhor. Precisamos estar dispostos, meus queridos, a abrirmos mãos de muitas coisas, coisas que são até boas, mas abrir mão delas por coisas que são melhores. No dicionário do cristão, o outro vem antes do eu. Que dificuldade tremenda! Que dificuldade tremenda de fazermos uso, é materializarmos essa verdade. Na ética cristã, o amor prevalece sobre o próprio conhecimento. Era esse um dos problemas também na igreja de Corinto. Uns se orgulhavam do conhecimento que possuíam, no entanto, não sabiam o que era a vida cristã. Paulo ensina e demonstra e faz isso com a sua própria vida. Meu irmão, você precisa ter um foco espiritual na sua vida, um alvo. Não viva distraído, saiba para onde você está indo.
Não sei quantos tiveram acesso a uma última live que o pastor, em memória, que nos deixou estar com o Senhor, saudosa memória. Ele, em uma das suas últimas lives, ele cantou um hino, e o hino dessa canção, ele exatamente apontava para onde ele estava indo. Ele diz: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Meus irmãos, essa deve ser a nossa meta. Esse deve ser o nosso propósito, ir para o céu. Aqui não é a nossa morada, aqui não é o nosso lugar de habitação, aqui é apenas temporário. Tenha um foco, não viva distraído, saiba para onde você está indo, pratique uma vida disciplinada, na oração, na leitura da palavra. Eu fico impressionado, irmãos, para não dizer até mesmo em conflito, quando você encontra cristãos que de domingo a domingo passa a semana inteira sem ter essa disciplina de oração e de leitura da palavra. E aí esses cristãos, eles querem ainda ter uma vida fervorosa, querem ter uma vida que glorifique a Deus, sem os meios estabelecidos por Deus, para que esta vida seja vivida de maneira agradável a Deus. Evite cair no comodismo. Hoje nós estamos vivendo a era do comodismo. Quando fomos acometidos aí pela pandemia, as pessoas estavam em casa, e aí a gente às vezes entrava em contato com essas pessoas: ô pastor, já peço a Deus que termine essa pandemia para eu voltar para a igreja, que eu não estou aguentando. Eu não aguento mais estar distante dos meus irmãos, estar distante da comunhão dos irmãos, estar distante da presença de Deus em comunhão com os meus irmãos. Foi-se a pandemia, não totalmente, mas as pessoas que estavam tão ansiosas para voltarem à igreja, elas não voltaram, na sua grande maioria, porque a disciplina de oração e de leitura da palavra não era uma realidade. É necessário evitar o comodismo. Fé exige esforço, exige luta. Precisamos cuidar do nosso testemunho. Viver o que prega é essencial. É triste ver a incoerência que vemos nos nossos dias. Quando temos contato com algumas famílias de membros da igreja, e a gente menciona o nome do membro, a gente vê a situação, a gente fica constrangido, porque a gente ouve dessas pessoas dizerem: está falando de quem? Você está falando a verdade? Está dizendo que fulano é crente? Ali se esconde atrás da Bíblia, ali finge-se de evangelho, finge-se de crente. Isso é terrível, irmãos. Então a luta a qual nós somos convocados, a corrida a qual somos convocados a prosseguir, ela requer de nós esforço, compromisso. Ela requer de nós uma vida autêntica. Viver o que prega é essencial. Não podemos ser incoerentes com a nossa vida cristã. A mensagem desse texto é clara. A vida cristã exige esforço, disciplina e perseverança. Não basta começar bem, é preciso correr até o fim. E isso com fidelidade. Não basta começar bem, é preciso correr até o fim. O ensino do apóstolo Paulo nos leva a uma decisão. Não basta estar na corrida, é preciso correr com propósito, com muita disciplina e perseverança. Não basta estar na corrida. A vida cristã não é apenas sobre começar bem,
mas sobre como terminar sendo fiel. A parábola dos talentos. Muito bom. Servo bom e fiel. Foste fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aprendemos, meus irmãos, que o prêmio que buscamos não é passageiro, ele é eterno. Por isso vale a pena dizer não aos prazeres, renunciar ao que nos afasta de Deus e viver de forma intencional todos os dias da nossa vida. A pergunta é: você está apenas participando da corrida ou você está correndo para vencer? Você está apenas participando da corrida ou você está correndo para vencer? Precisamos refletir sobre isso. É preciso ajustar o foco, renovar a disciplina, viver uma fé mais séria e comprometida com Deus. Porque crer em Deus, até os demônios creem. A questão não é crer, a questão é obedecer. Corra com determinação. É preciso avançar, mesmo diante de todas as dificuldades e os obstáculos. É preciso avançar. Porque na vida cristã, determinação está intimamente ligada com a perseverança. Fé e confiança em Deus andam de mãos dadas. O cristão determinado, ele não desiste facilmente, ele mantém o foco, ele aprende com as dificuldades e persevera em oração, crendo no Deus que o tem chamado para servi-lo. Lute com um propósito definido diante de Deus. Nunca vamos entender todas as coisas na vida cristã, mas Deus usa até as dificuldades e a dor para nos ensinar. É preciso permanecer fiel. Muitas vezes só por meio da dor nós aprendemos. Muitas vezes só por meio das dificuldades é que nós aprendemos. Quando colocamos Deus no centro da nossa vida, encontramos direção, sentido e esperança para o nosso viver. Quando nós vivemos com esse propósito, não andamos sem direção. Nós temos uma direção definida. Mesmo em tempos difíceis, sabemos que Deus está no controle de tudo. 32 anos de jornada, meus queridos. Quantos aqui será estavam lá no início dessa caminhada? Existe algum dos membros que estava lá no início, lá no primeiro ano, e percorreu 31 anos? Você sabe as lutas que você enfrentou, as dificuldades que você passou, a dor que você sentiu. Mas o meu desejo e a minha oração diante de Deus é que você tenha aprendido, é que você tenha tirado lições de tudo aquilo que te aconteceu. Exercite a sua vida. Antes de agir, é preciso orar, pensar e buscar sabedoria em Deus. Muitas feridas, elas são causadas pela falta de controle da nossa língua. Sem controle espiritual, a pessoa se torna escrava dos desejos e das vontades. O domínio próprio fortalece a santidade e a fidelidade diante de Deus. O domínio próprio, meus irmãos, é fruto do Espírito. É uma declaração de que somos nova criatura em Cristo Jesus. O domínio próprio é um exercício constante de oração, vigilância e obediência. O domínio próprio ele inclui leitura da palavra, oração, vigilância e dependência do Espírito Santo. Busque equilíbrio em todas as áreas da sua vida. E acima de tudo,
não desista, porque o prêmio que Deus preparou é eterno. Não desista, porque o prêmio que o Senhor preparou, ele é eterno. Que Deus permita que essa congregação ela venha ter muito sucesso na sua jornada, no sentido de ser fiel ao Senhor. E Ele há de acrescentar aqueles que serão salvos, como acontecia na igreja primitiva. Mas é preciso que cada um de vocês estejam comprometidos, que cada um de vocês estejam firmados com um propósito definido: glorificar a Deus. E essa maneira mais clara de glorificar a Deus é pregando o seu Evangelho, compartilhando as boas novas de salvação com aqueles que ainda precisam ouvir, para que essa igreja ela se encha dos eleitos de Deus, que se encontram aí fora e só virão por meio da pregação. Se você não for, outro irá, mas Deus há de cobrar. Portanto, que haja determinação, que haja compromisso, que haja de fato um comprometimento e um empenho de cada um de vocês para com a obra de Deus. Que o Senhor, na sua infinita graça, amor e bondade, venha fortalecer os irmãos para que a jornada que se segue venha ser claramente manifestada na vida de vocês através de uma vida autêntica diante do Senhor. Que Ele venha verdadeiramente usar cada um dos irmãos como instrumento em suas mãos. Que vocês continuem na corrida, na luta, mas não esqueçam o alvo. Não esqueçam o verdadeiro propósito, que é glorificar a Deus. E, sobretudo, não esqueça o alvo, que é olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Ele, então, fortaleça as nossas mãos para a luta que ainda teremos pela frente. Vamos orar. Bondoso Deus, graças te damos, Senhor, porque mesmo em meio às nossas dificuldades, até mesmo em meio ao nosso comodismo, o Senhor não deixa de agir. O Senhor tem feito grandes coisas no meio do seu povo. Por isso aqui estamos reunidos e nos alegramos por esses 32 anos, ó Deus, de existência desse trabalho. Muitas foram as pessoas que por aqui passaram, contribuíram, colaboraram, mas infelizmente, Senhor, muitas delas não permaneceram. Mas o Senhor sempre preserva um remanescente fiel, aqueles os quais o Senhor há de fortalecer, o Senhor há de encorajar, para que eles continuem na jornada, glorificando o Senhor através da pregação do Evangelho. Ao anjo dessa igreja, dessa congregação, pastor Herardo, que o Senhor venha conduzir o teu servo, dando a ele, Senhor, a determinação necessária para que ele, ó Deus, venha te glorificar, que ele venha te honrar através da sua vida e do seu ministério perante esses irmãos os quais o Senhor tem colocado sobre a sua direção. Que o Senhor assim abençoe e guarde e fortaleça cada um dos irmãos dessa congregação. É o que eu rogo desde já, em nome santo, bendito e eterno de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé mais uma vez? Vamos cantar? Hino de número 177. Firme nas promessas.
do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de trabalhar, tendo o Verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim. Plena liberdade, já desfruto enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nosso pastor efetivo, reverendo Alex, vai fazer a oração final, pedir a bênção, aplique-se. Amém. Nosso Deus e Pai, iniciamos este culto clamando a Deus que o Senhor, que é o Deus presente, agisse no nosso meio. E temos a plena convicção de que isto aconteceu por meio do Teu Espírito no nosso meio e em nós nos conduziu à adoração ao Senhor, de sorte que podemos ouvir a Tua voz falando ao nosso ser, a nós, o Teu povo, edificando-nos, nos confrontando e nos conformando à imagem do Teu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, ó Deus, fim do culto, rogamos, ó Deus, a continuidade das Tuas bênçãos sobre nós, não só no instante em que voltaremos para a nossa casa, mas por toda a nossa vida, e de modo particular, ó Deus, sobre esta congregação, pastor, presbítero responsável, diáconos daqui, os números, do maior ao menor, de maior ou de menor idade, todos indistintamente, sejam, ó Deus, contemplados com o favor do Senhor. O Teu povo, ó Deus, viva para o louvor da Tua glória, correndo com perseverança a carreira, ó Deus, que lhe está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá que essa igreja cresça, Senhor, o crescimento que vem do Senhor, quer seja espiritual, quer seja numérico, físico, financeiro,
todas essas dimensões, todas debaixo do teu cuidado paternal. Fica conosco, ó Deus, nos sustenta, visto que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Assim te bendizemos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus que se espalha por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Até aqui nos ajudou o Senhor, nós ficamos alegres por isso. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que puderam vir, os irmãos da Pissarreira, de outras igrejas também. Deus assim os abençoe. Louvo a Deus pela vida do reverendo Alex, pelo conselho também, que sempre tem nos apoiado. Hoje eu fiquei sem minha dupla aqui, com certeza o presbítero Paulo teve algum impedimento, com toda certeza. Eu não sei porque está gravando ali, eu não tenho como olhar a mensagem, mas hoje eu fiquei sem minha dupla, pela primeira vez. Mas louvo a Deus pela vida do conselho, dos irmãos e também pela vida do reverendo Francisco, nosso vice-presidente do presbitério. Muito obrigado, meu irmão, por ter vindo, a esposa que está ali também, seu irmão, e sua filha, né? As duas, né? É verdade, tem razão, Virgínia. Deus seja louvado por isso. Meus irmãos, de avisos apenas aqueles regulares. Amanhã nós saímos aqui do nosso escola dominical, às 9 horas da manhã, e culto solene à noite, às 18h30. Lembrando, na próxima semana, o nosso encontro de casais, no sábado. E também, como eu avisei, no nosso almoço, o dia da família, junto a panelas, nosso último domingo depois da escola dominical, ok? Então, com a oração silenciosa, nós Meus queridos, eu serei breve. Quem faz as honras da casa é o pastor que é responsável, mas eu não posso deixar de, em nome do conselho da igreja, da nossa junta diaconal, parabenizar essa congregação, a pessoa do seu pastor, dos oficiais aqui da igreja, agradecer pelo trabalho que vocês têm feito e estimulá-los a prosseguirem firmes. Eu creio que a mensagem de hoje foi muito oportuna em vários sentidos, para que a gente olhe para frente, porque temos muito a fazer. O conselho tem orado, tem conversado com o pastor, pensado como proceder. Peço que os irmãos orem por isso, porque o nosso desejo é que nós de fato cresçamos, atingindo outras pessoas com o Evangelho, de modo que o nome do Senhor seja glorificado sempre. Minha palavra de gratidão ao pastor também, Francisco, um amigo, irmão em Cristo, sua família, a irmã ali representando a SAF, da nosso presbitério, né? E sinodal também, né? Sinodal. Então, muito obrigado pela presença da querida irmã Gerizan, viu? Então, eu tenho certeza que estar aqui é motivo de gratidão ao Senhor nosso Deus. Então, receba o abraço da Igreja Pissarreira, seu conselho, sua junta diaconal, suas sociedades internas, bem como um abraço carinhoso a todos os queridos irmãos. Tá bom? Que Deus abençoe ricamente. Parabéns, pastor, e vamos adiante trabalhar, porque temos muito a fazer, se Deus assim nos permite. Então, com oração silenciosa, estamos despedidos. Nós temos local para foto, o bolo e temos um lanche ali atrás que será servido. Que Deus nos abençoe.